E aí, pessoal, eu sou a Juliana Valencamp, especialista em desenvolvimento de negócios e estratégia em Web3, e esse é o Web3 Cast, o podcast para você que quer saber tudo sobre o Web3. Essa é a nossa playlist Expert, para você que já está mais inteirado do tema, mas lembrando que nós também temos a nossa playlist Learning para você que está começando no mundo de blockchain e criptoativos e quer começar a entender mais sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre stablecoins e sua aplicação em DeFi, as finanças descentralizadas. Junto aqui comigo na mesa temos membro da Alma, Laio Santos. Muito bem-vindo, Laio. Fala, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigada. Nós também temos Cadu Russo, CFO da Transfero, empresa de serviços financeiros em criptomoedas e blockchain, e que lançou há alguns anos o BRZ, a primeira stablecoin pareada em real e com maior liquidez global. Tudo bom, pessoal? Prazer. Espero adicionar bastante aí a conversa de hoje. Muito obrigada, Cadu. E temos também o Chaim Finizola. Ele é co-founder e CGO, Chief Growth Officer da Credix, uma fintech que usa blockchain e criptomoedas para serviços financeiros. Muito obrigada, Chaim. Bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia. Espero agregar bastante valor aqui nessa conversa também, falar um pouquinho como a gente usa os stablecoins no mercado de crédito. Cadu, muito obrigada pela presença novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a Transfero, sobre o BRZ, como que vocês criaram essa stablecoin, qual foi o ethos, né, desse projeto e como que você acha que stablecoins podem ajudar a economia, não só, né, de instituições, como de países em geral. Perfeito. O BRZ ele foi criado em 2019, né? E ele foi criado 5 anos depois da primeira stablecoin, que foi o Tether, né, que foi criado por uma grande exchange chamada Bitfinex no ano de 2014. E a tese da stablecoin é principalmente, pouca gente, né, sabe disso, mas a principal tese da stablecoin, o principal caso de uso da stablecoin é permitir movimentações de saldo de dólar entre exchanges. Então imagina que você é um usuário da Binance, se você quer, na época nem existia a Binance, né, na época era Bitfinex, queria movimentar saldo para Kraken. Né? Como você vai fazer isso? Você vai sacar para a tua conta bancária, você vai depois transferir para Kraken, ou você vai comprar Bitcoin, vai vender na Kraken, enfim. Esse on and off ramp era tão complicado e o que a stablecoin fez foi justamente facilitar isso, criando um instrumento em que as pessoas de fato conseguiam converter o saldo de dólar para stablecoin e movimentar de uma exchange para outra. Né? Depois, né, outros casos de uso apareceram. Quando a gente fala de países emergentes, a stablecoin tem um caso de uso de internacionalização do dinheiro. Então, muita gente usa a stablecoin, né, com o intuito de tirar dinheiro local e levar para uma exchange internacional, carregar um cartão de crédito internacional. Ela acabou, né, tendo um overlap com o próprio mercado de câmbio. Mas, hoje em dia, você tem outros casos também. Você tem o próprio ambiente DeFi. Acho que o Chaim vai ter a oportunidade também de falar um pouquinho sobre a Credix. Então, os casos de uso são muitos. O BRZ foi a primeira desenvolvida no Brasil. E a Transfero, ela se diferencia, né? E existem outros projetos também de stablecoin no Brasil, porém não com a mesma atração, justamente porque a Transfero, além de desenvolver stablecoin, a gente criou uma infraestrutura gigantesca de pagamentos e câmbio, que está por trás dessa stablecoin, que de fato dá uma liquidez global para o BRZ. Então hoje você tem uma empresa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ela quer trocar o BRZ pela moeda forte, né? O euro, o dólar, enfim, franco suíço, Libra, ela consegue instantaneamente. E no Brasil também. Se você quiser trocar o BRZ para o real, a Transfero troca 1 para 1. E isso, essa capilaridade e essa habilidade de trocar em várias moedas a stablecoin é o que diferenciou a Transfero e fez o BRZ ser quase que onipresente aí como stablecoin no Brasil. Legal. Então, você está dizendo que a stablecoin ela pode ajudar tanto o mercado cripto nessa troca, né? Eu acho que principalmente em exchanges hoje que não são centralizadas, né, que são mais descentralizados no caso, às vezes você não tem o par de moeda fiduciária, né? Então você não consegue, por exemplo, acessar com real. E você é um brasileiro, você não tem uma conta em dólar, às vezes não tem uma conta em euro, essa exchange ela está lá fora, como que você acessaria, né, esse mercado? Exato. Sem a stablecoin seria muito complicado. Né? No início, né, muitas pessoas faziam esse on-ramp através do Bitcoin. Então você pega lá as primeiras exchanges, Mt. Gox, enfim, entre outras. As pessoas de fato compravam Bitcoin no mercado peer-to-peer. Inclusive, por exemplo, a Foxbit nasceu desse mercado peer-to-peer aqui no Brasil lá em 2013, 2014. E pegavam esse Bitcoin e levavam para uma Mt. Gox e lá elas faziam trade, né? Especulavam, vendiam, compravam, operavam. Depois veio a BitMEX, etc.
mas era não necessariamente o caso de uso que a maioria das pessoas queria, né? De fato, as pessoas queriam levar esse dinheiro, internacionalizar esse dinheiro, mas nem sempre está exposto à volatilidade do Bitcoin. Então, a stablecoin, do ponto de vista do brasileiro, teve esse primeiro caso de uso. O que a gente permitiu com o BRZ? Que fosse feito praticamente a mesma coisa, porém com um instrumento denominado em real. Então, você pensa que o real ele é uma moeda que está num hall de moedas que a gente chama de non-deliverable currencies. Né? Então, uma entidade estrangeira não pode deter reais no seu balanço, ao menos que tenha conta no Brasil. Né? Ou uma conta especial, designada pelo Banco Central, né? Você tem algumas contas especiais para isso, ou ela abre uma entidade brasileira, uma subsidiária, e passa a ter um caixa em real. Ou seja, é complexo, é complicado. O que o BRZ permite? Ele dá internacionaliza o real. Permite que essa entidade estrangeira tenha uma posse de real no seu balanço sem necessariamente ter uma constituição de sociedade no Brasil. Então, os usuários hoje, por exemplo, num cliente nosso, FTX, querem fazer esse on-ramp, querem, por exemplo, fazer um Pix, né, e converter em BRZ, e esse BRZ vai para FTX. Ou eles querem, por exemplo, levar esse BRZ para uma aplicação de DeFi, né, que está crescendo muito esse caso de uso, inclusive. Então, hoje você tem jogos, você tem aplicações de tipo bancos, né, exchange, aplicações de crédito como a Credix, tudo no ambiente DeFi. Sem stablecoin não existem essas aplicações. Sim. Né? E, obviamente, toda a base de cálculo está em stablecoin. Né? Quando você fala em DeFi, não tem como você ter uma base de cálculo em Bitcoin ou em Fiat, seria impossível. Né? A tecnologia não permite. Então, é um pouco isso. Cadu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava comentando sobre o BRZ e a utilidade dele para quem não pode nem ter real, por exemplo. Quando a gente tiver o real digital, qual vai ser daí a utilidade da stablecoin em relação a essa moeda que seria emitida pelo governo? Não, excelente pergunta. O CBDC não existe uma clareza ainda em relação a qual tecnologia ela vai ser utilizada. Então, vou te trazer um exemplo, por exemplo, da CBDC da China, que roda em esquema modelo, né? Numa província específica da China. Ela é uma moeda digital do Banco Central, ela não carrega blockchain, né, por exemplo, no nome, e ela é uma moeda digital, semelhante a uma moeda eletrônica, como a gente fala aqui no Brasil, com uma única diferença. Ela é emitida diretamente do Banco Central para o cidadão. Né? Quando você fala em moeda eletrônica, quando você fala em depósito bancário, é uma moeda emitida por bancos, né? Obviamente que os bancos têm relação com o Banco Central, mas efetivamente quem emite são os bancos. Quando você fala em CBDC, a emissão é direta, né? Banco Central, cidadão. Então, os casos de uso que a gente está vendo são esses, tá? China, Bahamas com $100. O Brasil, talvez, seja o primeiro país do mundo a ter, de fato, uma CBDC rodando em uma blockchain. Embora o Banco Central também não tenha se pronunciado em relação se vai ser uma blockchain, qual vai ser a blockchain, não existe clareza quanto a isso. Se for uma blockchain, e aí é o cenário base que a gente trabalha, essa CBDC provavelmente vai rodar num ambiente que a gente chama de permissionado. Então, né, você tem as blockchains públicas, que a gente chama de não permissionadas, Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, né, Binance Smart Chain, etc. E essas blockchains permitem que se criem ambientes, né, mais centralizados. Então, você tem a R3 Corda, por exemplo, que é uma blockchain privada, né, então permissionada. E quem vão ser os nós dessa blockchain privada? A gente imagina que vão ser os bancos, as instituições de pagamento, né, o próprio Banco Central, empresas de cripto. Os atuais participantes do sistema financeiro brasileiro, Exato, mas de modo digital. Exato. Né? Trocou a máquina. Então, na prática, o que eu vejo? Uma certa interoperabilidade, né, entre esses dois sistemas. Então, você vai ter a CBDC rodando num ambiente fechado, num ambiente permissionado, num ambiente privado, e as stablecoins privadas rodando num ambiente não permissionado. Então, você pega, por exemplo, um aplicativo que você consegue baixar no seu MetaMask. Você vai lá no seu MetaMask, baixa lá o aplicativo. Esse aplicativo, provavelmente, ele não vai rodar no ambiente da CBDC. Ele vai rodar no ambiente de Ethereum, vai rodar no ambiente de Solana, dependendo da blockchain que ele está desenvolvido. E aí a stablecoin, ela encaixa e ela se coloca como um método, de fato, de on-ramp, né? Ou seja, de entrada de dinheiro, de valor ali naquele aplicativo e saída. Agora, você quer, por exemplo, converter para CBDC. Eu entendo que essa ponte vai existir. Perfeito. Então, vai ter provavelmente algum aplicativo desenvolvido ou pela iniciativa privada ou pelo próprio Banco Central que vai permitir essa interoperabilidade. Mas é muito, vou dizer assim, muito improvável
que a CBDC rode num ambiente público, numa blockchain pública, por uma questão de compliance, por uma questão de prevenção à lavagem de dinheiro. No tripé a segurança vai Exato. estar muito mais, assim, eles não podem errar, né? Exato, é o risco que o Banco Central corre, né, de questionamento das pessoas, enfim, é super improvável que isso aconteça, então o cenário base que a gente trabalha é que as duas vão coexistir, esse cenário é compartilhado nos Estados Unidos também, né, conversa que a gente tem com a Circle, que é hoje a principal entidade de emissão regulada, vou chamar assim, de stablecoin de dólar. O Tether, ele é emitido a partir de BVI, então não é tão regulado quanto a Circle. A Circle tem uma interface muito maior com o governo americano. Então, o que se fala lá também é isso, coexistir, né? Então, a USDC vai coexistir com a CBDC americana, que vai ser lançada daqui a 5, 10 anos, ninguém sabe. Perfeito. Mas eu acho que esses dois cenários essas duas modalidades de moeda vão existir no futuro, eu imagino. Sendo complementares, né, no final do dia. Legal. Por um longo período, assim. Obviamente que no futuro isso aí pode, né, ter uma junção dessas duas coisas. Talvez a stablecoin privada perca um pouco, vamos dizer, o valor que ela tem hoje. Mas eu acho que vai demorar muito ainda para isso acontecer, né? É um ambiente muito novo de exploração. Legal. E Chaim, fala um pouco agora sobre a própria Credix, né? E como que você enxerga a aplicabilidade das stablecoins em produtos de DeFi, né? Produtos financeiros descentralizados, principalmente de crédito, né? Que vocês estão muito à frente com uma iniciativa incrível aqui na América Latina. Como que hoje vocês usam essa tecnologia, né? A favor não só de vocês, como das instituições que hoje são clientes de vocês, e como que vocês enxergam o diferencial das stablecoins frente à moeda fiduciária tradicional? Não, com certeza, legal. Eu acho que com a Credix, o time da Credix nos últimos 4, 5 anos vem trabalhando com muitas blockchains permissionadas, que nem a Hyperledger e a Corda, a da R3 que o Cadu mencionou. Eu acho que o que a gente estava vendo é que tem muitos outros use cases que fazem muito sentido. Aí a gente começou a ver uma explosão de aplicativos DeFi, por exemplo, onde todo mundo estava ganhando muito dinheiro em 2019, 2020, 2021. E a gente estava fazendo consultoria para bancos. Os bancos estavam perguntando, será que a gente tem que participar de DeFi? Será que a gente tem que entender melhor? Será que tem que investir o dinheiro dos nossos clientes? E a gente, para falar a verdade, não tinha uma resposta. A gente não sabia de onde que o retorno realmente estava vindo. Então a gente falou, cara, acho que falta a gente dar uma olhada na parte de compliance e ver os token economics para ver se isso era sustentável naquela época. A gente falou, acho que, para ser bem sincero, acho que não. Acho que tem que olhar para uma solução mais permissionada, permissionada no sentido de compliance, não de blockchain privado, mas eu acho que vale a pena começar a não focar só em blockchains privadas, mas olhar em uma versão mais compliant de blockchains permissionless, blockchains públicas. E foi aí que a gente viu que também, por causa disso, o uso de moedas com grande volatilidade, por causa de crédito, não fazia muito sentido. E a gente estava fazendo umas operações com os bancos aqui na América Latina também, na Argentina especificamente, onde eles estão falando, gente, a gente não quer mais oferecer, a gente não quer nem começar a oferecer criptomoedas para nossos clientes aqui, a gente quer oferecer stablecoins no dólar para conseguir dar acesso às pessoas aqui, nossos clientes na Argentina, a ter exposição para o dólar e não sua moeda local. Aí foi aí que a gente começou a entender, tem interesse de bancos a participar em stablecoins numa rede permissionless pública. A gente vê que tem interesse na parte de DeFi e participação lá, caso consiga explicar de onde é que vem os retornos. E a gente, como time da Credix, antigamente na Intelecteu, a gente tinha desenvolvido o primeiro sistema descentralizado de KYC bancário, entre bancos como ING, Belfius, KBC, BNP Paribas lá na Bélgica. A gente entendia bastante a parte de compliance também. Muito a legal. gente falou, cara, a gente tem que ter uma conexão com o mundo real para a gente realmente conseguir dar esse retorno e conseguir devolver um win para o investidor que não venha de token economics, mas que vem do mundo real. Eu acho que foi aí que a gente veio com o conceito da Credix, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, onde a gente, um time mais belga, né, a gente viu que lá estava todo mundo procurando algum acesso a yield, quer investir em alguma coisa que dá mais do que 2%, 3%, porque
botando o banco, estava literalmente, até hoje na Bélgica, você está perdendo dinheiro botando dinheiro no banco. E ao mesmo tempo, como eu estava mais envolvido aqui nos negócios na América Latina, eu entendia que o custo de crédito aqui ainda é muito caro. É muito difícil você conseguir acessar crédito mais barato. O Brasil é um dos países top 3 onde o crédito é mais caro do mundo e tem um volume muito grande. É um país muito grande, mais de 200 milhões de habitantes. Falou, se a gente conseguisse trazer essa capital da Europa para o Brasil, para a América Latina, a gente tem um business case bem interessante. Mesmo se a gente só conseguir pegar um décimo de um percentual aí entre esse mercado, já é um supermercado. É muito volume que dá para fazer. Daí surgiu o conceito da Credix, vamos usar stablecoins para trazer financiamento ao redor do mundo para as pessoas e para as empresas que mais precisam de acesso a crédito na América Latina, sem ter a volatilidade de criptomoedas, mas sim o core, que é a inteligência de um stablecoin e a habilidade de você movimentar essa forma de pagamento, esse wealth, de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo em segundos. E se você ainda desenvolver sobre uma rede solar, por exemplo, praticamente sem nenhum custo envolvido. E foi assim que a gente veio desenvolvendo o aplicativo. A gente viu que não fazia muito sentido realmente a gente oferecer crédito para o cliente final, ou para a empresa final, no curto prazo, porque é muito complexo. O suporte, a gente conseguir fazer análise de crédito deles, a gente não tem todos os dados. A gente ia precisar de um time muito grande para escalar isso, ia dá bastante trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma explosão de fintechs de crédito aqui no Brasil e na América Latina. Só no Brasil já tem mais que 500 fintechs de crédito. Obviamente, não todas com a mesma qualidade, mas, assim, eu acho que esse ano, até o final do ano, a expectativa é ter mais que 10 bilhões de dólares de originação de fintechs de crédito, tanto para veículo, para SME, para consumo, para estudante, para payday loans, para agro também, que é muito grande. Tem um mercado de crédito de fintech enorme, crescendo 300 a 400% por ano, que está só crescendo e até acho que a expectativa é que chega a 30% mais ou menos, 2030, acho que é um research lá do PwC, que saiu até hoje, eu acho, mostrando que o volume vai crescer muito ainda de fintech de crédito aqui no Brasil. Ele falou, perfeito, eles vão ser nosso braço de originação. Eles têm já seus clientes, eles entendem o mercado, eles têm a política de crédito e eles estão sempre procurando captar financiamento. E eles não têm acesso a capital de fora do Brasil, muitas vezes. E até aqui no Brasil, é tão concentrado o mercado de crédito entre debt capital markets, como se chama aqui, entre fundos e bancos, que a gente falou, cara, se a gente conseguisse abrir e acabar com essas bordas aqui brasileiras e a gente conseguir dar acesso para qualquer cliente, hoje institucional, profissional, high net worth, ainda não tocamos em varejo por parte de compliance também. Então, se a gente conseguisse conectar esse tipo de investidor de Hong Kong até Suíça, até os Estados Unidos, com fintech de crédito aqui no Brasil, usando uma tecnologia mais eficiente, usando a smart contract, e para isso também ter que usar o stablecoin, que nem o USDC ou o BRZ, a gente consegue abrir o mercado de crédito e criar realmente uma plataforma de debt capital market global. E isso podia ser um game changer. E foi assim que a gente desenvolveu a plataforma. Hoje a gente vem originando mais que 25 milhões de dólares para fintechs de crédito aqui no Brasil nas últimas semanas. A expectativa é a gente passar de 100 milhões de dólares até o final do ano e onde que a gente acaba o próximo ano. Estamos expandindo para a Colômbia e para o México também, mas a gente está trabalhando com várias fintechs de estudantil, empréstimo estudantil, até empréstimo de carro segunda mão, revenue-based financing, financiamento para SME através das fintechs. Então, tem muita coisa acontecendo. Isso só dá para fazer com stablecoins, só dá para fazer com USDC, só dá para fazer com BRZ, porque toda a lógica dentro da plataforma, como é que o financiamento volta para qual investidor, como é que a gente realmente facilita e traz a complexidade de um mundo de fixed income products, né? Como é que a gente consegue criar as tranches, o waterfall methodology, o liquidity pool, conjunto de vários deals na plataforma, todas essas lógicas. Se você quiser fazer isso manual, dá muito trabalho. Então, se você consegue fazer isso com um token que não só representa $1 ou R$1, mas também tem essa lógica, esse programmability dentro desse token embutido,
aí você consegue criar uma eficiência que vai fazer uma grande diferença. É essa a tese da Credix que a gente está escalando para países emergentes, focando hoje muito na América Latina. Não, legal, Shane, traz um super ganho de eficiência, né? Porque eu acho que antes dessa solução da Credix, você sempre tinha uma estrutura ali de FDIC, né? Que é o Fundo de Direitos, Investimento de Direitos Creditórios. Você tinha um fundo offshore investindo num FDIC, enfim, uma certa burocracia. E aí você pegou toda essa burocracia, jogou no smart contract, né? Programável, e você deu um acesso direto ao investidor internacional, a uma fintech local para fazer esse crédito, usando a stablecoin como essa ponte, né? E como essa moeda que roda na blockchain e permite esse tipo de caso de uso real. Sim. E isso foi muito legal, e aí, o caso que eu queria citar, o presidente do Banco Central ouviu, né? Não era o Chain, era o Thomas, que é o outro co-founder da Credix, falando sobre o projeto, e ele ficou maluco, né? Lá no evento da Valor, que foi lá em Copacabana, no Emiliano, e ele falou, cara, que legal, quando eu pensei no Real Digital, era isso que eu tinha pensado. Então, assim, realmente o sistema financeiro ele é muito legado, né? Tem muitos sistemas legados e inovações na blockchain mudam a perspectiva, né? Mudam o paradigma ali de algo que é complexo torna algo simples. E acho que stablecoin, CBDC acaba entrando nesse processo. Muito legal. Hoje a Credix ela opera principalmente com USDC e BRZ. Certo, Chain? Certo. Hoje a gente só usa USDC sobre Solana, especificamente. Nosso aplicativo é baseado, desenvolvido sobre Solana, então a gente também tem que usar o Native Tokens, sendo USDC SPL sobre Solana. Mas tem bastante liquidez. E agora a gente vai começar ainda, a expectativa de fazer isso esse ano ainda, as operações em BRZ também. O BRZ da Transfero sobre Solana também. Então a gente está chegando, estamos montando uns primeiros deals e estamos finalizando a parte de legal e compliance também, de qual fundos podem comprar BRZ no Brasil e investir aqui na nossa plataforma. Mas é coisa que a gente espera nas próximas semanas ter resolvido e conseguimos facilitar a operação em real também. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Shane. Shane, você comentou que vocês ainda não conseguiram entrar no varejo, né, por uma questão de compliance. Quais são os desafios para entrar no varejo? Porque eu imagino que se isso ainda é, né, um produto super específico, nichado ainda em growth, e está indo para clientes que são private ou institucionais, fica muito longe da mãe e do pai, né, que assistindo o podcast aqui, tentando aprender sobre a Web3, de quando que ela vai acessar um crédito mais barato ou de quando ela vai poder falar para uma pessoa, um estrangeiro, que ela pode investir numa carteira de crédito aqui. Como que você acha que vai acontecer isso no varejo? Qual é a tendência? Como é que você vê isso no Brasil hoje? Eu acho que tem as duas pontes, né? Tem um lado a captação, ou receber crédito. Isso a gente faz através da fintech. Mas até a fintech, ela nunca vai nem saber que tocou em cripto. Ela vai receber em real e ela vai originar para o consumidor final em real. Perfeito. Então, a gente abstrai essa complexidade de cripto e eu acho também que é para onde a gente deve ir no futuro, ter que ser o mais fácil possível você conseguir usar o financiamento, o dinheiro, seja usando um stablecoin ou um real digital ou que seja, tem que ser o mais fácil possível para o cliente final. Então isso hoje já não é um desafio, não é um problema. Do outro lado do investidor, aí sim, hoje a gente tem esse restrito de só investidor qualificado, institucional, e o motivo é realmente mais de compliance e regulatório do nosso lado, para falar a verdade, porque a gente ainda está trabalhando em ter um melhor entendimento se o nosso produto vai ser oferecido e os tokens ligados para esse produto. Então, você investe em USDC e você recebe uma participação em uma debenture e a gente usa de uma forma de accounting-wise também os nossos tokens, que você não consegue hoje vender no mercado secundário, só para ser transparente sobre isso. O fato de o investidor receber em troca um token ainda não está totalmente claro se isso é ou não, ou vai ser considerado um security nos Estados Unidos. E por isso tem outras leis ligadas a security ou não security. E se for um security, você está melhor posicionado se você não está oferecendo para investidor
de varejo, mas só para investidor acreditado, Perfeito. qualificado, institucional. A gente está trabalhando para entender realmente se isso vai ser considerado, mas de qualquer forma a gente também está olhando para quais seriam as licenças que a gente precisaria caso a gente gostaria de oferecer isso para o investidor de varejo também. Mas esse é o motivo porque hoje a gente ainda não está oferecendo isso para qualquer investidor, mas a gente faz esse check não só de KYC, KYB antes de participar na nossa plataforma, mas também de varejo ou investidor institucional acreditado. Sem falar em tributação, né? Que também é um desafio, né? Como que esse investidor paga isso? É fixed income? É ganho de capital? Deve ter algumas diferenças aí, né? Isso mesmo. Sem dúvida. E não só do ponto de vista do investidor, mas como das próprias empresas, né? Então, o Chain explicou o caso de que o smart contract da Credix emite um token, né? Como é que uma empresa que emite um token no Brasil, no caso da Credix não é no Brasil, mas se a Credix decidisse fazer essa operação no Brasil diretamente para atingir um investidor brasileiro, né? Como é que essa empresa que emite esse token seria tributado? A gente tem casos já no Brasil, o próprio MB, né? Ele fez uma emissão de token, né? Ou vem fazendo emissões de tokens lastreados em crédito. Mas normalmente esse token está ligado especificamente a um crédito específico e não a um pool de crédito com vários créditos. Isso sim tem mais características de valor mobiliário, enquanto se você simplesmente compra um adiantamento de recebível, isso não necessariamente é um valor mobiliário. Então, acho que essas coisas estão evoluindo, essas discussões regulatórias e tributárias, né? Acho que tem muito espaço para evoluir também legislação tributária relacionada a cripto no Brasil. Teve recentemente aqui, né, no podcast, Ju, veio a QR e a Hashdex. Né? Por exemplo, fundos brasileiros não podem comprar cripto emitidos por exchanges brasileiras. Eles têm que comprar de uma exchange no exterior. Criptomoeda no Brasil ou emitida no Brasil não é considerada ativo financeiro. Então tem uma série de complexidades que a legislação vai evoluir. Em algum momento a gente vai ter talvez um processo, tanto do ponto de vista do investidor como do tomador desse crédito, muito mais simplificado e sem esse custo Brasil, né? Sem essa burocracia que hoje a gente tem. Mas acho que vai tomar ainda um tempinho aí, 2 anos. E você sente que o tomador de decisão no Brasil lá, ele está preparado para nos guiar nesse caminho? Ou você acha que ainda tem no governo uma necessidade de um aprendizado e um learning ainda nisso? Muita necessidade de aprendizado. O regulador, né, quando você vai para o Banco Central, o CVM, ele é um pouco mais bem informado, na verdade até bem informado, mas na verdade tem matérias que precisam ser apreciadas por projeto de lei. E aí você vai para o Congresso. E aí realmente no Congresso, muito poucos deputados têm conhecimento sobre cripto. Quase ninguém sabe o que está sendo desenvolvido pela indústria, né? Credix, Transfero. Há muito pouco conhecimento. E realmente são matérias super importantes, né, para o desenvolvimento do mercado de capitais aqui no Brasil. E que hoje realmente a gente não tem um legislativo tão informado. E aí o trabalho de educação, enfim, que realmente é necessário e vai ser necessário por muito tempo. Perfeito. E aí, até voltando um pouquinho, um ponto que o Chain falou, que eu acho super interessante, como que, né, riscos macroeconômicos podem, né, até impulsionar esse mercado para uma mass adoption. E ele citou o caso da Argentina. Eu estava lendo recentemente que a Argentina, por conta, né, de tudo que está acontecendo, né, de fator econômico e político, estava tendo até um movimento muito grande em direção a stablecoins e blockchain, etc. Como que vocês enxergam isso? O caso da Argentina é muito legal. E a Transfero foi o segundo país que a gente expandiu na América Latina, foi a Argentina. Não é o segundo maior país da América Latina, mas é o segundo maior país de adoção de cripto da América Latina, atrás só do Brasil. Né? E muito dessa adoção vem do fato de lá ter uma série de restrições. Né? Quando você pensa que um argentino hoje, no máximo, ele consegue comprar $200 por mês por CPF. Né? Ele está restrito no mercado oficial a essa quantia, ou seja, não consegue fazer nada. Né? E está preso numa moeda que é uma moeda que tem uma inflação de 80%, 90% ao ano. Né? Ou mais, enfim, isso dados oficiais. Então, cripto é o único caminho. Né? Cripto é o único caminho. E stablecoin, né, acho que é o caminho mais palatável, porque também o argentino troca peso por Bitcoin no dia seguinte, né, tem alguma volatilidade, também não funciona. Então, as stablecoins são adotadas em massa na Argentina. Várias empresas, né, usaram isso para atrair muitos clientes. Então, você pega exemplos ali de Ripple,
Lemon Cash, né, que é até um caso de uso bem recente, e até tem uma interface com stablecoin, e teve um problema lá na Lemon Cash, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é isso, é uma adoção em massa e a necessidade de sobrevivência ali do argentino, né? Para poder ter alguma poupança que não vá desvalorizar ao longo do tempo. E o caso da Lemon Cash foi o seguinte, a Lemon Cash, né, atraiu muitos argentinos nessa tese de stablecoin. Não, convertam suas poupanças em pesos para stablecoin, etc, etc. E com o crescimento de DeFi, principalmente no ano passado, o yield, né, a taxa de juros que você conseguiu obter investindo a tua stablecoin em algum protocolo estava muito alto. Então você tinha protocolos, né, que você fazia lá, chama liquidity pooling ali, fazia uma provisão de liquidez de USDC com USDT, você ganhava 10%, USDC com Binance USD ganhava 12%, e tinha um protocolo em específico, que era o Terra, né, do ecossistema da Terra Luna, que pagava 20%. Então, o que a Lemon Cash falou? Bom, argentinos, venham para cá e convertam tudo em stablecoin de dólar. Só que essa aqui, em especial, ela paga 20%. O que aconteceu? Muitos usuários converteram para o UST. E aí acho que ficou uma lição aprendida da própria equipe da Lemon Cash, que é uma grande empresa, né? Enfim, com baita potencial, mas que vacilou, né, nessa comunicação com o cliente, atraiu milhões de argentinos para investir em UST. O ST colapsou e todo mundo ficou ao Deus dará, assim, e foi uma lição aprendida, mas que tem a ver com stablecoin, mas um outro tipo de stablecoin, né? Acho que aqui a gente falou muito sobre stablecoin centralizada, que é o caso de uso mais seguro, embora haja risco, é o mais seguro. A algorítmica não, é um caso distinto que ainda está tentando se entender qual é o caso de uso, se há um caso de uso nos moldes do que foi desenvolvido. Enfim. Não, já que a gente puxou esse assunto, acho que a gente vai ter que polêmico, ficar um pouquinho mais nele. Eu queria que vocês contassem duas coisas, assim. O que vocês veem no mundo de hoje, depois de Terra, Luna, no mundo dos algoritmos, né, de moedas algoritmas, e como que vocês veem esse último colapso? O que vocês veem no mundo de stablecoins? O que vocês escutam agora? Porque eu lembro que logo após Luna Terra, todo mundo quer regular. E é aquela correria do tipo, tem alguma coisa errada. E todo mundo tentando olhar os balanços das moedas para entender se era tudo realmente seguro. E como eles estavam falando, passou um pouco essa correria? Você já viu uma normalização depois de Terra Luna? Houve um susto muito grande, né? A gente lá na Transfero conversa, né, com investidores, com outras empresas, etc. Todo mundo ficou muito assustado. Putz, stablecoin, o tema do momento, né? Colateral, qual o nível de risco que eu estou exposto ao teu BRZ. Então, isso era muito questionado, né? BRZ é uma moeda muito simples, né? E a gente tem a sorte de estar no Brasil, que é um ambiente de taxa de juros altíssima. Então, você não precisa ser gênio para ganhar dinheiro com uma stablecoin como BRZ. Simplesmente você bota teu dinheiro no banco, ele vai render a taxa básica de juros, né? A Selic. Agora, quando você vai para uma stablecoin de dólar, e principalmente quando se fala num cenário, né, macroeconômico de taxa de juros zero ou negativa, né, em alguns países ou algumas moedas como euro, franco suíço, né, ien no Japão, enfim. Se você quer desenvolver stablecoins nesses ambientes, tem que ser mais criativo. E aí eu acho que as pessoas... E 20% ao ano talvez seja criativo demais, né? Criativo demais. Então, essas empresas tentaram ser criativas. Acho que o Tether ele foi no limite da criatividade, vamos colocar assim, ao dar como colateral um portfólio de mercado, não é um portfólio de renda fixa conservador. O Tether abriu o portfólio deles no ano passado. Então, se você faz uma quebra do portfólio do Tether, você tem 10% de ativos de risco. Você tem ouro, você tem criptomoeda, você tem hedge fund, né, fundo multimercado. Você tem crédito privado, né, que também não está claro qual é o nível de risco desse crédito privado. E aí você tem, sim, enfim, depósitos em banco e coisas mais de baixo risco. Mas é um portfólio super eclético, né, para os padrões, por exemplo, do que a gente tem aqui no Brasil com o BRZ, que é um portfólio que não precisa ser muito criativo. É LFT, compromissada, né, são instrumentos financeiros muito convencionais no mercado. O SDC também estava fazendo uso de um portfólio um pouco mais arriscado, não tanto quanto o Tether, mas tinha muito crédito privado no balanço para tentar maximizar um pouco a receita. Depois do caso da Terra Luna, deu um passo atrás e falou, não, vamos deixar tudo em cash.
E cash, leia-se ali títulos, né, os T-bills, né, títulos de curtíssimo prazo e realmente livres de risco do Tesouro Americano. Então a gente tem esse universo e as algorítmicas, assim, realmente, minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que o caso da Terra Luna, de fato, foi um mecanismo intencional. Não à toa, o fundador da Terra Luna, ele está sendo procurado agora pela Interpol, né? Saiu ontem nas notícias, etc. O mecanismo ele era muito questionável, né? Um mecanismo que ele foi criado para garantir essa paridade. Então, tinha uma simbiose ali entre o token e a Luna. Eu lembro que eu brincava com o Chain, conhece lá o time da Transfera, eu falava, galera, me explica por que isso aqui não é uma pirâmide. Uhum. E o time lá super comprado, não, lógico que não é e tal, não sei o quê. Falei, galera, eu não consigo entender por quê que não é uma pirâmide. E por muito tempo durou, né? E eu lembro que eu entrava na internet, assim, Como eu falava qualquer assim, pirâmide, né? eu entrava na internet e digitava assim, meu histórico do Google, assim, is UST legit? Tipo assim, fazia umas perguntas no Google e, cara, ninguém falava sobre o mecanismo, ninguém entrava mais a fundo. E, de fato, em retrospectiva, assim, era um mecanismo super furado, não tinha o menor sentido matemático ali daquilo perdurar no tempo. Existem mecanismos mais inteligentes. E acho que o MakerDAO, em 2017, propôs isso com o DAI. Né? E aí você tem um colateral que não é, vamos dizer assim, o mais seguro do mundo, mas existe um mecanismo bem construído. Né? No início era o Ethereum, o único colateral. Hoje em dia você tem Bitcoin no colateral. Você tem outras stablecoins centralizadas no colateral. Então você pega 20% do colateral do DAI, é USDC, por exemplo. É um colateral muito mais estável. Esse colateral tem que estar sempre super sobrecolateralizado. Em caso de queda desse colateral, você tem um mecanismo que queima os tokens, enfim, é algo super bem construído. Então, se a gente for partir para uma stablecoin algorítmica, eu acho que o que a gente tem mais próximo de um modelo vencedor é o modelo do DAI, do MakerDAO, e coisas como Terra Luna, né? Teve um projeto também, acho que é o SDD da Rede Tron, super questionável e que, se escalar, vai quebrar. Então, você pega o Tron, que é uma rede de, sei lá, 7 bi de dólar. A emissão de stablecoin está em 600 milhões de dólares. Se essa emissão de stablecoin for para 18 bi, vai quebrar. Vai quebrar o Tron, vai quebrar a stablecoin. Tem um caso aqui no Brasil de uma stablecoin algorítmica, né? Enfim, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas Celo Real, tem o Celo Dólar, etc. Mesmo mecanismo, por que ela ainda existe? Porque não escalou, porque se escalar, não para de pé, né? Então, ou esses protocolos vão ter que se reinventar e buscar um esquema mais parecido com o do MakerDAO, com um tipo de ativo menos volátil, que não a própria moeda do protocolo, que não faz o menor sentido, ou realmente são projetos que não conseguem escalar. E a beleza da stablecoin centralizada, eu acho que as duas podem coexistir também dentro desse mundo de não permissionado, é que a stablecoin centralizada é super escalável. Você pode ter um Tether com 100 bi de emissão, você pode ter um USDC com 50 bi de emissão, e ótimo, você pode chegar a um TRI, né? Então, muito se fala sobre qual o limite das stablecoins, né? É o limite do meio circulante, né? Então, você pega que você tem hoje 18 trilhões de dólares em depósitos bancários nos Estados Unidos. Em teoria, você poderia, no limite, levar a emissão de stablecoin para isso, né? Ainda é um mercado muito pequeno, está crescendo com o DeFi, está crescendo com iniciativas de casos de uso na economia real, como é a Credix. Aí sim você leva isso para um outro patamar, porque você pode ter DeFi, né? Você tem yield farming, você tem liquidity pool, né? Termos que se usam nesse mercado para basicamente investimentos, aplicações financeiras com stablecoins, mas é um caso ainda restrito. Eu acho que realmente o pulo do gato, né? Quando você vai crescer esse caso de uso de stablecoin para $1 trilhão, só quando você leva para a economia real, por exemplo, com a Credix, né? Dando crédito na ponta, etc. E desintermediando uma parte desse processo. Muito legal. O que você acha das stablecoins pareadas em commodity? Que é o caso de café, petróleo? Eu acho que eu gosto muito, porque dá acesso para o investidor a produtos que não são tão de fácil acesso. E eu acho que desde 2019 ou 2018, se eu não me engano, eu acho que a mais emblemática dessas stablecoins que não são pareadas em moeda fiduciária é a moeda da Paxos do dólar, é o Pax Gold, que realmente deu acesso ali de uma forma até relativamente barata
a pessoas a holdarem, né, a terem ouro no seu portfólio, coisa que é relativamente difícil e caro no Brasil. Você pode até ter uma exposição a ouro no banco, mas aí o banco vai te cobrar uma taxa de administração de 2% ao ano, custódia. Você tem o mercado de futuros da B3, mas aí você ficar fazendo rolagem de contrato também é caro, né? Então, realmente, o Pax Gold é bem legal, né? E não é um risco, assim. A gente tem até um gestor lá, que eu não vou falar o nome, próximo da Transfero, que guarda ouro em casa, né? Ele tem um estoque de ouro na casa dele. Ele mora na Austrália e tem um estoque de ouro. Enfim, ele acha que o mundo vai colapsar, que a inflação vai perder o controle. E ele guarda um estoque de ouro. Mas acho que o Pax Gold é uma alternativa para isso, né? Quem acredita nessa tese ou que tem receio, né, de que realmente o mundo possa ir para um cenário meio apocalíptico, eu acho que o Pax Gold é uma alternativa. E entre outras commodities. E eu acho que tem caso de uso no comércio também, né? Por exemplo, a gente estava lá na Transfero em contato com produtores de cannabis no Uruguai, né? Para quem não sabe, o cannabis é regulamentado no Uruguai, né? E existe uma compra, um fluxo de comércio internacional muito grande entre a Suíça, que é um dos maiores importadores, não só enfim, provavelmente para medicinal, né? Canabidiol, né? Mas dos subprodutos ali da CBD. cannabis, exato. A Suíça é um grande importador, porém os Estados Unidos, né, a nível federal, não regulamenta esse mercado, que exclui todas essas empresas do sistema do SWIFT, né? Então as empresas suíças queriam comprar esse produto, ou pelo menos garantir o preço no mercado internacional da grama, da cannabis, não sei como é que se fala. E eles pensaram, na verdade estão emitindo um token, né, lastreado, né, como se fosse 1 grama do cannabis produzido na região, sei lá, ao redor de Montevidéu, etc. Como se fosse... Emitindo como se fosse um contrato futuro, só que em blockchain. Exato. E aí é um token, o cara compra, a empresa suíça compra, tem aquele preço garantido. Quando a produção realmente acabar, ele de fato devolve esse token e é feita a exportação e paga em cripto, paga em stablecoin, justamente porque não consegue pagar no SWIFT, né? Então paga em stablecoin ao produtor. Então, enfim, outro caso de uso de 2 stablecoins, uma stablecoin de cannabis e uma stablecoin de dólar sendo usada para comércio internacional, né? Legal. Sem citar que o fato, até citando uma visão aqui, se é possível falar, mas se você vê a importância, por exemplo, do hedge, né, da proteção cambial, que seja, ou da proteção de venda daquele produto para uma pessoa que está ali na agricultura, vendendo, sei lá, milho e tem 100% da renda baseada em milho. O que acontece ali com o preço do milho ao longo do tempo é bastante importante para essa pessoa. E imagina essa pessoa abrindo conta na corretora, entendendo quantos contratos de milho ele tem que comprar, quando que rola. É bem desafiador. Sim. Eu acho que a grande marca que fica de ter stablecoins de milho é porque agora pode existir um programa, uma aplicação desenvolvida para esse agricultor, que pode ser desenvolvida pelas próximas fornecedores, empresas que se relacionam com ele, para ele apertar um botão e ele ter aquele hedge. Que ele tanto precisa, né? Então, quando você consegue programar a moeda, você consegue chegar mais longe do que eventualmente inserindo ele dentro do mercado futuro, que é o mercado tradicional e que quase ninguém opera no Brasil, né? Então, você vê a quantidade de agricultores do Brasil, a quantidade de gente que se protege do mercado, ela é bem baixa ainda. Talvez só para agregar aqui, porque eu acho que uma das coisas que eu também acredito muito, eu acho que a gente vem vendo bastante esse movimento, é toda a parte de tokenização de ativos reais, né? Pode ser realmente café, pode ser qualquer commodity, pode ser crédito, pode ser ouro. Eu acho que é uma coisa que vai ser bem relevante nessa conversa também, quando a gente está falando de hedgear, por exemplo. Se você quer hedgear, você poder usar, por exemplo, fazer on-chain, comprar produtos, contratos futuros, call options, conseguir usar seu milho como garantia, esse tipo de coisas, seja de conseguir botar isso tudo on-chain e automatizar, aí você vai conseguir começar a criar umas eficiências muito grandes, onde hoje você precisa de vários parceiros, você precisa de vários intermediários, e você acaba demorando muito tempo e é muita burocracia. Se você conseguir fazer isso tudo on-chain, com já o seu token como garantia no código smart contract, vai dar para você fazer muita coisa. Eu acho que é para aí que a gente está começando a andar. E todo esse colapso, por exemplo, da Celsius também, não tinha a ver com stablecoins. A Terra Luna é diferente, porque realmente
era como é que o token estava composto. Como quando a gente fala de outros projetos mais de yielding, onde se fala com centralized players que pegam seu USDC e emprestam para outros, que dão esse retorno, o colapso não tinha nada a ver com DeFi, não tinha nada a ver com smart contracts. Essas plataformas que nem o próprio MakerDAO ou o Compound e tudo mais, eles se deram muito bem, não teve nenhum problema. Os que se deram mal foi o mismanagement do comportamento off-balance of blockchain. Se você conseguir trazer todos esses incentivos e todas essas digital real-world assets on-chain, que nem a gente está aprendendo com produtos financeiros, mas vai ter vários tipos de créditos para commodities também, você consegue criar um mercado onde vai mudar muito o mercado global de interações usando stablecoins, diferentes stablecoins globais, usando contratos futuros, com a conexão com contratos de real-world assets. E para aí eu acho que assim, é muito legal o que vai acontecer. Acho muito bem colocado, assim, acho que e justamente a blockchain, né, e as aplicações de DeFi, como a governança está no nível do código, você evita justamente esse mismanagement que o Chaim falou. Acho que isso é super relevante. Então, acho que a blockchain, além de remover, né, essas ineficiências, ela traz transparência para a governança. Porque quem te garante, por exemplo, que sei lá, tem um banco que você tem dinheiro que não está sendo mal administrado, né? Se você tem um banco na blockchain, está transparente ali o que ele está captando, o que ele está emprestando, enfim. Eu acho que talvez até por isso as empresas que quebraram, a maioria era centralizada e os protocolos de DeFi, quase todos aí estão de pé até hoje. Tá rolando corrida bancária na China, na Turquia. Enquanto a gente está falando, tá rolando alguma corrida bancária. Né? Exato. Tem muita gente cética ainda em relação ao stablecoin, né? Que duvida da veracidade, será que eu posso confiar mesmo nisso? O que vocês teriam para, né, subsidiar do lado de, né, pessoas que estão trabalhando em prol desse ecossistema? Como é que vocês conseguem passar segurança para essas pessoas que ainda ficam bem céticas em relação a esse tipo de usabilidade? A stablecoin, eu acho que tem diferentes níveis de risco, né? Sempre há um risco, né? Mas eu acho que ele é super manageable dentro dessa alocação de capital de cada um. Então, você vai, por exemplo, para uma stablecoin como o Tether, né? Ela tem um nível de risco e ela tem um motivo de existir, né? Por exemplo, qual foi a opção de negócio do Tether? Não, vou criar uma empresa em BVI, que é uma jurisdição não regulada, e vou emitir uma stablecoin de dólar, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vai para o mercado asiático, a maioria das pessoas negociam USDT, não negociam USDC. Por quê? Porque o Circle e o USDC estão num ambiente super regulado que é os Estados Unidos. Então, você tem um russo que está identificado com uma carteira grande de USDC, ele pode bloquear. Existe esse método dentro do smart contract de freeze. Então, a Circle pode agir como se fosse um banco ali, né? E fazendo um freeze de uma conta sob recomendação ali de algum organismo internacional. Que aconteceu, inclusive, recentemente, né? Pós-Ucrânia. Exato. Então, assim, é sempre um trade-off. Você quer uma stablecoin muito segura, né? Quem está por trás dessa stablecoin? Quem são os investidores? Né? Qual é o método de colateralização dessa stablecoin? Você vai ter um nível muito alto de segurança. Né? Você quer uma stablecoin um pouco mais livre, né? Ou que tenha menos, vamos dizer assim, essas questões geopolíticas, né? Ou que você vai ter menos risco de perder aquela stablecoin. Aí você vai, por exemplo, para um Tether. Né? Você quer uma stablecoin que tenha mais yield, você vai para um DAI. Mas provavelmente ali tem algum risco ali do colateral, embora seja bem mais seguro que uma algorítmica como a Terra. Ali tem, de fato, um mecanismo legal. Então, um trade-off está na mão do usuário e tem que ter transparência. Assim, o que não é legal é você vender gato por lebre, né? Você falar que é uma coisa e é outra. Então, você dá transparente, está tudo claro. E se tem uma coisa que dá para sair em defesa da Terra Luna, é que estava tudo transparente, né? Não dá para dizer que os caras esconderam o mecanismo estava lá. Né? Ele pode ter sido construído de maneira, né, mal intencionada, etc, etc. Mas ele estava lá. Né? Quem comprou, ao menos os institucionais, tiveram vários institucionais que compraram. Né? A Galaxy comprou, né? O fundador ali da Galaxy, o Novogratz, até tatuou assim, né? A Luna aqui no braço, enfim. Sabia do que se tratava. E essa é a conversa que a gente até vem tendo com o Banco Central. Até porque as stablecoins vão ser reguladas uma hora ou outra.
vão coexistir CBDC e stablecoin, vai ter liberdade de empreender, vai ter liberdade de propor modelos, porém, transparência. Então, acho que a regulação vai tocar muito nesse ponto e transparência é o que a gente vai precisar mostrar para o regulador para que, de fato, as stablecoins estejam autorizadas a ser negociadas no Brasil e vai ser isso no mundo todo na medida que elas passem a ser reguladas. Bem legal. Inclusive, falando de Luna Terra, né, ontem, né, pediram a ajuda da Interpol para achar Do Kwon, que fizeram um mandato. Então, vamos ver o que vai acontecer, cenas de próximos capítulos, né? É isso. Só para tocar nisso também, porque eu acho que é um assunto bem relevante a parte de transparência, porque na conversa anterior a gente falou como o DeFi funcionou bem durante esse colapso e que os players centralizados foram os que se deram mal. Mas, obviamente, tem esse risco também, que quando a gente está falando de hoje, pelo menos ainda, de stablecoins, muitas vezes o lastro desse seu stablecoin, esse real, ainda está no banco comercial. Eu acho que é um risco que tem que tomar em consideração. E aí, o melhor jeito de você entender o risco é exatamente como o Cadu falou, que é realmente ter a transparência de onde é que está seu dinheiro. Em qual fundo ele está, como é que ele está, ter a auditoria, ter publicações, você conseguir ter acesso a essas informações. Eu acho que essa transparência da garantia do seu stablecoin, mesmo sendo centralizada, que não é sempre ruim, porque quer dizer que tem auditoria, tem regulamentação, se encaixar dentro desse mundo bem institucional, financeiro, tem que estar bem regulado, tem que estar transparente. Se esse for o caso, você consegue fazer seu acesso. Isso foi por um longo tempo mais desafiador com realmente o Tether, por exemplo, que agora tem gente que não investiria mais ou seguraria mais o Tether porque eles publicaram as informações que até foi ruim, mas eles tiveram que fazer. Então, essa transparência é o jeito de você conseguir analisar o risco do seu token, né, ou do seu stablecoin, né, realmente como o USDC nos Estados Unidos, regulado, todo mês tem auditoria publicada, tá lá no BNY Mellon, tudo bonitinho, aí dá para confiar mais do que um outro tipo de stablecoins, mas tem que tomar em consideração que tem o risco de centralização em banco, mas ao mesmo tempo tem a transparência de fundo que você tem que analisar se você quiser realmente ver e confiar um stablecoin centralizado também. Deixa eu fazer um papel aqui de advogado do diabo, colocando a situação de uma pessoa que está começando em cripto, talvez tenha jogado um pouquinho, talvez tenha um MetaMask, fez as primeiras aventuras em cripto. Na opinião de vocês, qual é a principal vantagem e por que ela precisa ter a primeira stablecoin? Qual é a situação que ela vai enfrentar que provavelmente vai levar ela a ter uma grande vantagem em utilizar a stablecoin? E em segundo a gente falou de 15% em dólar, 20% em dólar, só para todo mundo entender. É muito mais fácil você ganhar 10, 15% em real ao ano, né, no Brasil, com a taxa de juros que a gente tem aqui, do que você ganhar isso nos Estados Unidos ou na Suíça. Né? E por isso o Chain explicou sobre a Credix, etc. e tal. O que vocês acham que e do que vocês veem de protocolos? 20% ao ano é estranho, né? O que é uma taxa que, digamos assim, vocês veem em projetos que parecem ser super bem tocados e que parecem dar uma boa taxa de remuneração, para dar também a alguém em casa, né, alguma base de, olha, putz, eu estou recebendo uma oferta aqui de 20% ao mês ou 10% ao mês, isso não é possível, né? Onde que a gente pode colocar aqui uma barra de limite no qual essa oferta está parecendo um pouco estranha para o pessoal de casa? Eu acho que é possível ter diferentes taxas, né? Taxa básica de juros hoje nos Estados Unidos está em torno de 3%, ali a taxa de curto prazo, ali 3 meses, T-bill de 3 meses, já também antecipando um aumento aí de juros na próxima reunião do FONC. Então, obviamente, esse stablecoin tem que render qualquer coisa mais que isso, né? Porque o que você tem de livre de risco é, de fato, esses 3% ao ano. Dito isso, eu acho que tem gente querendo tomar stablecoin. Por exemplo, os grandes hedge funds, eles tradam com stablecoin, precisam tomar emprestado. E aí você pode ter uma plataforma que intermedia isso, né? Existem plataformas de DeFi que fazem essa intermediação. Então, de um lado, você tem, por exemplo, grandes players que tradam nesse mercado, FTX, Binance, hedge funds famosos. Do outro, você tem pessoas que emprestam e acreditam na capacidade daquela DAO, praticamente, de tomar a decisão de alocação de players que são relevantes no mundo cripto.
eles vão pagar uma taxa, obviamente, bem acima desses 3%. Existe um risco, mas é o risco de mercado, né? Para você ter uma taxa acima da taxa livre de risco, o próprio nome já fala, você tem que correr algum risco, né? E provavelmente se tiver uma perda nessa aplicação, ela não vai ser total, né? Imagina, você tem uma aplicação intermediando, né? Um tomador, um hedge fund, de um cara que está emprestando. Se um der default, de repente isso vai representar, sei lá, 5% de perda num portfólio, mas que está rendendo, sei lá, 8% ao ano em dólar. Então, assim, não vai render os 8, mas vai render 3 naquele ano, no próximo ano, de repente, já rende os 8, e aí no longo prazo isso compensa, né? Então, existe risco, existe flutuação de yield, se tem risco, né? Baseado no que você espera. E tem como você ter taxas altas. Então, por exemplo, quando você vai dar, que acho que é o caso de uso da Credix, né? Empréstimo para empresas de alta qualidade na América Latina, né? Com colateral, etc. Empréstimos colateralizados. Mas o Brasil é um ambiente de taxas de juros altas, né? Historicamente. Então, se um capital de fora ao entrar no Brasil, ele vai também ser bem remunerado, né? E se isso está bem amarrado, né? Se tem um trabalho sério, como é o trabalho da Credix, dá para ter taxas altas. O desafio agora acho que é como levar isso para o varejo, né? Porque Não, perfeito. Por isso a minha ainda está pergunta, meio assim, restrito a profissional. Porque o que acontece é que ele até falou, o Chancellor até falou, putz, a gente tem que entrar no varejo e ter a questão de compliance. Mas tem a questão da pessoa lá que ouviu o Do Kwon e viu no Twitter e comprou a moeda dele achando que ia ganhar 20% em dólar e acabou quebrando a cara, né? E quais outras ofertas estão aí? E tem um growth implícito, né? O efeito rede dessas ofertas são gigantes, que ela paga muito dinheiro por algum tempo. Então, assim, o que vocês acham que é para o investidor de varejo um sinal, um alerta? Que ele deveria olhar e falar, putz, cara, 15% ao ano em dólar, 20% ao ano em dólar, talvez tenha alguma coisa estranha aí. Eu acho que, assim, para uma pessoa mais qualificada, ainda que não seja qualificada do ponto de vista jurídico, né, que é quem tem ativos líquidos acima de R$1 milhão, mas uma pessoa que tem algum entendimento, eu acho que ela consegue bater o olho e ver, tem algum racional por trás disso aqui? Ou o negócio, assim, é 20% porque é 20%? Acho que esse é o primeiro sinal. Se não tem um racional por trás, provavelmente tem alguma coisa errada, né? Ainda que seja... Até pode existir uma arbitragem momentânea, e aconteceu isso de fato com as liquidity pools em DeFi. Porém, isso vai durar pouco tempo, né? Ainda que tenha uma taxa alta, isso vai durar pouco tempo. No longo prazo, ela vai convergir para uma taxa de equilíbrio que é muito próxima de uma taxa normal do mercado financeiro tradicional. Mas é isso. Então, acho que o primeiro ponto é você ver se tem algum racional naquele negócio ali. E para uma pessoa que é menos, vamos dizer assim, conhecedora do mercado de capitais, de fato, acho que essa é uma figura que a gente não consegue ainda tirar da jogada, principalmente para esse assessment de risco, que é a figura de um assessor, né, um consultor financeiro. Fundo DI, né? Começa pelo fundo DI. Não é às vezes nem um fundo, mas uma pessoa de confiança, né? Chega ali, de repente dá para o teu filho, para o teu amigo, uma pessoa que trabalha numa empresa de cripto, enfim, e fala, olha, o que você acha? Você acha que faz sentido? E pegar uma pessoa realmente que entende um pouco desse mercado, de preferência uma pessoa que realmente, né, tem um conhecimento, né, profundo, às vezes até acadêmico, dessas questões e tentar entender qual é o risco, né? Sempre tem um risco. E aí, entendendo o risco, você toma uma decisão. O que acontece muitas vezes, né, e isso é uma realidade no Brasil, as pessoas não estão nem aí para o risco, né? Elas sabem que tem o risco, não estão nem aí, querem ganhar um dinheiro de curto prazo. É que a galera quer ganhar o fácil, né? Quer ganhar o fácil. E às vezes ele quer entrar e sair rápido. Sim. E deixar, vamos dizer assim, no colo de um cara que entrou depois. Acontece muito isso. Tem muita gente que entra nesse tipo de esquema. É o que é, né? Não tem como também não sei, eliminar esse mercado, né? Para acrescentar aqui, eu acho que eu tenho uma resposta mais direta, mas aí do meu lado, eu acho que tudo assim acima de 5% no dólar, stable, é difícil já acreditar que não tem risco envolvido. E se você olhar para o real, vai dar mais ou menos 15% no real, que a taxa de risk-free aqui é 13%. Tudo acima disso já começa a ter algum risco envolvido. Aí você tem que começar a ver de onde é que vem o retorno que consegue te dar essa diferença. Pode ser que é uma taxa, pode ser que é a conversão de um token para o outro token, de algum dinheiro fiat money para stablecoins, tem com alguma taxa, eles compartilham isso com
o que está segurando esse token, aí começa a fazer sentido e pode ter realmente esse delta entre o risk-free rate e o que pode ser, o que você consegue receber. Mas eu acho que essas são mais ou menos as taxas que você poderia ver mais risk-free. Tudo acima tem um certo risco. Aí entra, por exemplo, eu acho que é um ótimo exemplo que o Cadu falou, tem gente que conhece, faz análise, consegue entender o risco que eles estão tomando. E é aí um pouco a ideia da Credix também. Se você olhar para como é que está estruturado, todos os nossos deals e aportes que a gente dá para as fintechs sempre tem um fundo de crédito qualificado que entende de mercado, entende de crédito, entende do mercado brasileiro, América Latina, e eles vão ter que botar primeiro o financiamento deles mesmo, que vai funcionar como buffer entre o que a gente está emprestando para a fintech. Se tiver algum default e tiver crédito ruim, quem vai ter o primeiro loss não vai ser o investidor high net worth e family offices que entrou nas cotas seniors nossos. Vai ser esse fundo de crédito que fez a análise, fez o due diligence, e eles que estão tomando a primeira perca, caso tenha alguma perca. Obviamente, depois da fintech, tem 3 camadas de defesa até esse fundo de crédito que fez análise vai perder seu dinheiro. Aí, mesmo se esse fundo de crédito perder todo o dinheiro, só aí esse investidor mais passivo no lado da Credix vai começar a sentir algum impacto. Mas mesmo assim, o nosso liquidity pool, que é a conjunto de cotas seniors, o investidor consegue ter acesso a diversificar o seu investimento sobre vários ativos senior, que sempre tem aquele first loss cap do lado do investidor qualificado, fundo de investimento que já fez análise desse risco. Então, o nosso retorno, por exemplo, no liquidity pool está mais ou menos 12% no dólar, o que é alto, o que vem com certo risco de crédito, mas vem com esse buffer e essa certeza que teve um fundo de crédito que botou o dinheiro lá e está tomando mais risco do que você. Então, acho que são esses os plays que você consegue ter acesso que até hoje era difícil você conseguir acessar. E a gente, por exemplo, até uma coisa que a gente estava para anunciar hoje, junto com a Transfero Prime, a gente está começando, a partir da quinta-feira, a dar acesso aos clientes da Transfero Prime, que são fundos, que são family offices, high net worth, e o Cadu vai saber muito mais do que eu. São eles que agora, através da Transfero Prime, vão conseguir acessar o nosso liquidity pool, esse conjunto de cotas seniors, e um retorno de mais ou menos 12% no dólar, obviamente com risco de crédito, mas estruturado que nem um FDIC. Então, com isso, a gente consegue limitar o risco ligado a esse tipo de aplicações. Então, agora o produto vai ter acesso para o brasileiro, não só para o gringo, para conseguir ter um yield sobre esse ativo. E 12% em dólar é bastante, mas aí é resultado de trabalho sério, né? Exato. E aí é separar um pouco da galera que tá vendo stories ali, a galera ganhando dinheiro. Eu já vi um pouco de tudo, né? Não é assim que confirma a veracidade. Exato. E aí isso é até interessante, porque, por exemplo, a Prime é uma plataforma privada, né? Então a gente, por exemplo, não faz oferta pública. Você nunca vai ver a Transfero no Instagram, né, fazendo stories, ganha. Isso já é um sinal super vermelho, né? Ganha aqui 12%. Fique rico amanhã. Vem com a gente e tal. Isso não, né? É uma plataforma, como o Shane falou, privada, para high net worth, para family office, que a gente está dando acesso a esse público, né, que é um público já mais exclusivo, a um produto diferenciado que tem risco, mas é um risco que vale super a pena, né? Porque, como o Shane falou, tem uma análise de crédito. Tudo que um fundo de crédito faria, a gente está oferecendo através desse token, que é um LP token de um liquidity pool da Credix, né? E assim, a realidade é que no longo prazo vale muito a pena tomar algum nível de risco, né? Então você pega investidores mais qualificados, né? Investidores profissionais, eles sempre querem tomar risco. E tomar risco, simplesmente você eventualmente assumir um risco de perda de curto prazo em benefício de um retorno absoluto de longo prazo muito superior ao que você teria simplesmente botando teu dinheiro para render no conta ali, né? Rendendo CDI, enfim. Acho que isso também não faz sentido, né? Talvez até porque ninguém tem investido nesse cara para ele investir no final do dia, ele tem que procurar esses espaços que o mercado oferece, né? Exato. E é importante entender também, né, Cadu, de onde é que vem esse retorno, né? Então, no nosso caso, vem de retorno de fintechs que pegaram dinheiro emprestado, botaram colateral recebíveis, CCB, empréstimos para clientes. Você, como investidor, ou o fundo que está investindo, ele vira o dono desses empréstimos até
a fintech pagar de volta também todo o financiamento que eles tomaram. Então, e o retorno realmente vem desses produtos que estão pagando a fintech, né? O empréstimo para o carro, o empréstimo para um curso, são esses os retornos que estão dando um retorno para os investidores na Prime, para os investidores fundos na plataforma da Credix. E isso, às vezes, é mais difícil você entender quando você está falando de produtos de DeFi. Não está sempre claro de onde é que vem o retorno. Por isso que esse aplicativo, e a gente está vendo mais e mais, eu acho que vai ter uma explosão de aplicativos conectando o mundo real com o mundo digital, é onde o cripto e DeFi tá indo nos próximos anos. Muito legal. Para a gente fechar, então, vamos lá para uma última, não é nem provocação, mas qual que é a visão de vocês para os próximos... Não gosto de falar 10 anos, porque em cripto a gente tem dog years, né? Então, para os próximos 5 anos, aonde vocês enxergam esse mercado de stablecoin indo, né? Tanto do ponto de vista privado, como do ponto de vista institucional, público, né? Como que vocês acreditam que vai ser essa evolução? Eu acredito muito até com os desenvolvimentos de alguns projetos de CBDC ao redor do mundo, especialmente no Brasil, que já sinaliza isso, um ambiente em que existe, de fato, uma interoperabilidade entre esses dois sistemas de pagamentos. Vou definir assim. Então, você vai ter a CBDC, né? Você vai ter as stablecoins privadas, você vai ter as aplicações que estão em torno desse ecossistema de stablecoins privadas, você vai ter aplicações em torno desse ecossistema de CBDCs e você vai ter o sistema financeiro legado, né? Tudo isso, provavelmente, numa única plataforma, né? Dando, de fato, liberdade para o indivíduo, né? Vocês lembram, né? No passado não tão longínquo, era praticamente impossível para um brasileiro ter um investimento no exterior. Sim. Era praticamente impossível para um brasileiro ter uma conta em dólar. Essas coisas estão começando a aparecer. E cripto e stablecoins, né? Acho que levam isso para um outro patamar. E uma tese muito legal da Transfero é levar um pouco desse ecossistema que já está até um pouco desenvolvido de stablecoins, principalmente de dólar, para um ambiente de países emergentes. Então, stablecoin no Brasil, stablecoin na Argentina, stablecoin em outros países da América do Sul, na Chile, Peru, Colômbia, etc. E você criar uma integração entre esses mercados muito mais eficiente do que existe hoje. Hoje, se um brasileiro, por exemplo, ele vai viajar para o Peru, vou para Lima, no Peru, tenta fazer um câmbio de real para o sol peruano. É uma taxa super cara. Né? Vai no aeroporto, assim, não tem liquidez nenhuma. Por menos de 20% você não vai pagar de spread. Assim. É brutal. Né? E acho que você levando esses ambientes de DeFi, né, com stablecoins locais, com stablecoins de países, né, desenvolvidos, como dólar, euro, para esse ambiente você tira uma série de intermediários desnecessários, você ganha uma série de eficiências, você coloca o brasileiro num cenário internacional, de fato, com muito pouca restrição. E aí, de fato, a gente vai começar a ser mais cidadão global. E aí, estou falando do exemplo do Brasil, mas você pode expandir isso para outros países emergentes, Argentina, né? Colômbia, África do Sul, né? Até fora da América Latina, enfim, países do Sudeste Asiático. E eu acho que cripto tem o poder disso, stablecoins tem o poder disso, de fazer isso. E, sem dúvida, com uma certa integração maior com o sistema que já existe, de modo a facilitar, né, que as pessoas transitem entre esses dois mundos. Muito legal. E, Chaim, qual que é a sua visão? Eu acho que todo o mercado, todo o mundo real vai começar a ser mais tokenizado, principalmente quando a gente fala de produtos financeiros e produtos que têm que ser traded. E para isso ser tokenizado, você quer converter para alguma forma de pagamento, você precisa ter alguma forma de settlement. E para ter esse tipo de settlement instantâneo, você tem que fazer isso on-chain, que dá para garantir esse atomic settlement. Então, eu acho que essa vai ter uma explosão de digitalização e tokenização de ativos de qualquer tipo. E eu acho que para isso vai ser sustentado pelos stablecoins. Obviamente, aí tem, como você bem falou, vai ter as stablecoins públicas e as privadas. Eu acho que para muitas ofertas mais financeiras, bancos e bancos centrais, ainda vai ter muita essa interação com um CBDC mesmo privado, que vai interagir ou vai ter protocolos que facilitam a interoperabilidade entre o stablecoin público e o stablecoin privado.
Mas se você olha numa visão global, vai ser difícil alguém no Japão segurar um CBDC aqui no Brasil e conseguir tradear, comprar um ativo aqui sem passar por um KYC, KYB. Para esse movimento de financiamento e settlement global, acredito que, pelo menos no começo, ainda vai ser usando esses stablecoins públicos, e vamos evoluindo e vai ter algum conjunto, algum merge no futuro, uma solução híbrida entre pública e privada, mas aí a gente está falando mais do que 10 anos, eu acho. A gente vem, na Intelectel, a gente até desenvolveu e trabalhava em arquitetura de stablecoins CBDC privado. É uma coisa que dá muito trabalho. Se você quiser de lá também conseguir ser interoperável com outras redes, tanto privadas quanto públicas, quanto em várias blockchains públicas, é uma arquitetura muito complexa, então, que vem com muitos desafios, tanto do ponto de vista de escalabilidade, de segurança e tudo mais. Então, para isso, eu acho que esse mundo, mesmo a gente querendo que esse CBDC privado brasileiro vai conseguir interagir com o DeFi, vai demorar. Então, acho que os próximos anos ainda vai ter muito mar à frente para navegar usando os CBDCs, os blockchains públicos para esses stablecoins, que nem o BSD e o USDC, até o CBDC mais privado, catch-up, mas sempre vai ter o conjunto dos dois. Nunca vai ter só um, eu acredito. E só para fechar, acho que faltou dizer, eu acredito muito também na tese de que as grandes plataformas de cripto, né, tô falando de Binance, FTX, Crypto.com, de fato vão virar os bancos da nova geração. E stablecoin cumpre um papel nisso, né, muito importante. E essa tokenização de investimentos também. Então, na medida que o usuário consegue não só manter saldo nessas plataformas que são globais em stablecoin, trocar esses saldos de stablecoin por investimentos tokenizados e voltar para stablecoin e, eventualmente, no dia a dia, conseguir gastar esses saldos que eles têm lá com cartão, enfim. Acho que é um mundo que eu vejo assim daqui a uns 5 anos com algum grau de confiança. Vamos esperar para ver. Muito legal. Gente, com isso a gente chega ao fim do nosso episódio sobre stablecoin e como a gente aplica esses instrumentos para as famosas finanças descentralizadas. Mais uma vez, queria agradecer muito a presença do Laio, do Chaim, do Cadu, por esse super bate-papo, foi ótimo. E não esquece de curtir, ativar o sininho, acompanhar as nossas conversas e futuros bate-papos. E ficamos por aqui. Até mais.